novo tarifaço aí de 25%, né, o tarifaço do Trump num novo capítulo, né, dessa história. Foi confirmada aí essa tarifa de 25% sobre produtos, alguns produtos brasileiros, mas são muitos produtos, e o governo brasileiro, né, apontou que vai usar da reciprocidade, ou seja, vai tarifar de volta também 25%. E aí eu acho que um episódio interessante do que está acontecendo é que o próprio Daniel Pérez, né, que é o indicado aí para ser embaixador dos Estados Unidos, ele admitiu que os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil, né? Ou seja, ao aplicar essa reciprocidade, quem perde nessa história não é o Brasil, são os Estados Unidos. Ou seja, na prática, né, em outras palavras, eles vendem muito mais para nós do que nós vendemos para eles. Quem vai, no fim das contas, ter problema são os Estados Unidos. Alguns produtos ficaram de fora desse tarifaço, são vários produtos que dependem, que os Estados Unidos mais depende do Brasil, ou seja, não encontra substitutos facilmente. Café, carne bovina, suco de laranja, açaí, petróleo, alguns minerais, né, até peças de aviões. A Embraer é uma grande fornecedora aí de aviões comerciais para os Estados Unidos. Então, assim, quero levantar para o debate para os meus amigos, porque eu particularmente não entendo muito essa estratégia, visto que, de fato, racionalmente, não é positivo para os Estados Unidos esse tarifaço. E os argumentos que estão sendo ofertados aí pela administração do Trump, eu acredito que eles não estão sendo confirmados na prática. Acho que a política de tarifas acabou se tornando um subterfúgio para questões políticas e geopolíticas do Trump. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes não há um argumento econômico realmente, não há um embasamento econômico, há mais um alinhamento ou um desalinhamento político para a tomada dessas tarifas. Então, no caso da Europa, o Trump tem um descontentamento muito grande com a Europa em vários setores. O setor de defesa, por meio da OTAN, tem sido uma pauta recorrente, seja na questão da guerra da Ucrânia, seja agora na questão da guerra do Irã e do Oriente Médio. Então, como ele não consegue forçar mudanças na OTAN facilmente, ele tenta punir via tarifas. Acho que o Brasil vai na mesma linha, existe uma diferença política, né, uma visão política diferente hoje entre governo Lula e governo Trump. Não houve uma aproximação como era desejada, então o Trump vai lá, coloca essas tarifas e caso haja uma mudança de governo nas eleições, essas tarifas podem ser facilmente removidas. Mas lembrando que essa decisão do Trump pode gerar uma inflação sobre esses produtos, uma inflação generalizada que já está crescente, mas maior ainda para o próprio cidadão americano. Então, essa medida acaba sendo impopular para ele, que o próprio cidadão do país dele está sofrendo com essas tarifas. Concordo, faz sentido. E no final, para o investidor, você tem os setores ganhadores e perdedores, né? Então, a gente vê na Bolsa, por exemplo, uma preocupação grande com empresas como Alpargatas, do setor de calçados, que sofrem bastante porque entram nesse rol de produtos que seriam tarifados, enquanto você tem outras empresas como Suzano, por exemplo, que acabam exportando muito mais para a China e não entram nesse rol de empresas prejudicadas. Então você tem muito, não diria os vencedores, né? Vencedores acho que não é o caso, porque ninguém ganha, né? Todo mundo perde, mas você tem aquelas empresas que são mais impactadas e menos impactadas, e isso acaba fazendo preço na Bolsa. A gente viu esse resultado no mercado, né? E esse argumento também do PIX, que tem muito se falado, o PIX está prejudicando. Inclusive eu vi um relatório do JP Morgan que registrou um lucro aí recorde de 21,2 bilhões no segundo trimestre, puxado pela Visa. Então, a Visa, inclusive, está gerando aumento de lucro trimestre contra trimestre e não faz sentido essa briga contra o PIX, até pelo próprio resultado das operadoras de cartão de crédito dos Estados Unidos. Então, eu concordo que é uma visão mais política do que econômica, que no fim das contas gera um impacto negativo aqui para nós também, mas também para o americano como um todo e para as empresas. E acima de tudo, uma fonte de negociação, não é nada lógico, mas é uma negociação que o Trump usa como arma principal e ele quer ver a reação do Brasil. Então, se o Brasil usa a reciprocidade, imediatamente eles vão aumentar ainda mais também, vai se criar uma guerra comercial.